esse momento foi um dos momentos mais críticos, eu acho. E foi logo no começo. Exato. É um momento delicado. Bom, mas você sempre tem momentos delicados. Né? É difícil não ter momentos delicados. Presidente Ilan, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite aqui para a gente bater papo. Você sempre tem me apoiado desde o início para qualquer tipo de demanda, para qualquer tipo de dúvida, sempre muito solícito e pronto em me ajudar aqui com conselhos, com encaminhamentos, com troca de ideias agora no BID. E a casa também gosta muito de você. Todo mundo aqui tem uma grande admiração do período que você passou por aqui. Então, para a gente é muito importante poder contar a história desses 60 anos, tendo a sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. Para mim é um prazer estar aqui, é um carinho enorme pela instituição, carinho enorme pela relação. A gente sempre sente uma certa cumplicidade com os presidentes do Banco Central, porque são os que cuidam dessa criança, dessa instituição, que a gente cuida como se fosse um filho nosso, né? Exato. É uma comunidade muito unida, muito unida. Conta para mim, como é que foi essa chegada aqui ao Banco Central? Você lembra do momento que você recebeu o convite? Você já tinha uma experiência aqui dentro do Banco Central antes de chegar à presidência? Se quiser contar como é que foi esse processo até a chegada e o que era aquele momento do ambiente econômico, social e político da chegada aqui na presidência. A chegada é sempre interessante, né? Porque eu fui diretor do Banco Central muito jovem, 34 anos. Não, você é jovem aberta como presidente, mas na minha época era 34 anos, diretor, e depois eu fui sair. E só 13 anos depois você voltou. Eu voltei. Então, eu fui trabalhei em setor privado, trabalhei aqui, trabalhei lá. E 13 anos depois veio o convite. E esse convite fez de uma forma interessante, porque quem me fez o convite foi um outro presidente do Banco Central, ex-presidente do Banco Central, que foi o Meirelles. O Meirelles tinha assumido o Ministério da Fazenda e ele me convidou. Então, de certa forma, era tudo entre conhecidos. Eu fui diretor em alguns meses quando o Meirelles assumiu. Eu fiz parte da transição. Então, ajudou bastante. O momento é um momento delicado. Bom, mas você sempre tem momentos delicados. Né? É difícil não ter momentos delicados. Mas, na época, o delicado era uma inflação a 11%, 10,11%. Uma recessão de menos não sei quanto. Então, a pessoa falava estagflação. Não, é recessão e inflação. E os juros a 14,5%. Imagina, juros a 14,5%, uma recessão. Vai subir mais o juro, vai dar mais recessão? Vai deixar a inflação subir, revertir? O que você vai fazer? Que momento? O que você vai fazer para debelar a crise? E aí tiveram algumas decisões relevantes que a gente pode falar, mas foi um momento interessante. Então, mas é legal ouvir isso. O que você lembra desses processos, dessas decisões relevantes? Como é que elas se deram? Como é que elas aconteceram? Tem alguma coisa que vale a pena você contar aqui para a gente? Na época não tinha esse processo dos diretores se revezarem a cada ano. Então, essa institucionalização, que acho que é muito boa, o presidente entra, você tem diretores que vão ficando. Então, mas na época antes da lei, você trazia os diretores junto com você. Isso. É uma parte dos diretores da casa, Exato. Alguns ficam, Exato. Mas outros vêm. E na época, o diretor de política monetária, o diretor de política econômica, o diretor de relações internacionais, da internacional, todos eles não estavam aqui, e eu estava. E eu dizia, bom, o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Vai fazer meta ajustada. Não sei se você lembra o que é a meta ajustada. Você estava muito longe, 11%, a meta é 4,5%, você vai ajustar essa meta. 4,5% não vai dar para chegar. Você está reclamando, mas como é que vai ajustar? A inflação está longe, essa inflação vai sair do controle. Aí a gente chegou à conclusão, uma decisão muito sozinha, quase. Olha, não vou ajustar.
Eu estou vendo uma recessão gigante. O custo vai ser muito alto de credibilidade, fazer uma meta ajustada. Exatamente. E estou vendo uma recessão. O que tem que fazer é deixar a economia funcionar. Um excesso de oferta, porque, pô, recessão. Uhum. E uma demanda que não existia. E o reajuste é tudo reajuste preventivo, defensivo. Será que a gente consegue ter um pouco de credibilidade para a demanda e a oferta dar o resultado? Uhum. Vamos tentar. Uhum. Sair dizendo, vamos ter uma meta desafiadora, mas crível. Então esse é o ponto. Como é que era a comunicação nesse momento? Quão chave foi você tomar as frentes dessa questão da comunicação para explicar essas defasagens e o que era estratégia no momento tão crítico da economia? Nesse momento tem que conversar muito, falar muito, explicar o que a gente está fazendo, por que estamos fazendo isso, mexer na comunicação. Na época eu achei importante concentrar na questão da comunicação. Exato. E em alguns aspectos. Primeiro, dar credibilidade aos documentos do Banco Central. Uhum. Porque a gente achava importante que os documentos que a gente tanto se dedica, escreve, coloca as palavras, de fato funcionassem como um meio de comunicação oficial. Porque já que você pensa naquilo, é tão trabalhado para dizer exatamente o que você está pensando, para as pessoas poderem não dar o valor necessário para aqueles documentos, a gente achava que não valia a pena. Ter que, a cada documento, interpretar o que está escrito, Exato. Aí não adianta. Exato. Claro que se interpreta, se tiver alguma interpretação errada, Lógico, você vai lá e corrige. Lógico. Mas, então a gente mudou todos os documentos. Exato. Mudou a ata, a gente teve um comunicado que vem antes, quem está reclamando isso tem que fazer comunicado correndo, fomos nós que fizemos isso. Depois, uma semana depois, na terça-feira, saí com a ata, a ideia é sair logo, na época saía um mês depois, a gente achava que um mês depois você já perdeu. Você imagina, sair um mês depois, uma coisa assim. Tudo bem, tem o FED, eu acho que sai um tempo depois, mas é outro país. Então mudamos o documento, mudamos a ata, mudamos o comunicado. Relatório de inflação a gente revolucionou no sentido de tornar aquele negócio menos burocrático e mais assim, dá para entender o que está escrito. É claro que tudo é técnico, mas dá para entender o técnico. Então a gente mexeu muito nessa comunicação. Então é um primeiro passo bastante importante nesse sentido de entender o quanto a comunicação é um pedaço muito grande da política monetária e o quanto era importante fazer essas reformas todas. Vocês estavam bastante conscientes, tinham os diretores entrando, mas e aqui dentro? Como é que foi a aceitação? Porque a gente sabe que sempre fazer essas transformações numa instituição que preserva tanto a continuidade como o Banco Central, é super importante isso. Como é que foi esse processo? O corpo todo se engajou, todo mundo estava comprado na ideia, para usar essa expressão? Eu acho que, né, tem muita mudança e tem algumas mudanças que foram mais difíceis. Na parte dos documentos, não achei. Porque muita coisa é editado e trabalhado por mim, pelo diretor e por chefe de departamento. Então não é uma coisa, não me pareceu tão difícil mudar. Teve outras mudanças mais importantes, que aí foi mais difícil. E tem um momento que é bastante lembrado por todos no mercado, que foi o momento que se ganhou muita credibilidade ali de manter as taxas de juros mais altas por mais tempo. Esse foi um momento pivotal ali, chave para poder conseguir devolver as expectativas e voltar. Exatamente, foi muito importante. E você lembra de alguma dessas reuniões do Copom que você falou, essa reunião foi uma reunião central ali, um momento muito, muito importante para que a gente pudesse voltar para a trajetória de convergência da inflação? Esse momento foi um dos momentos mais críticos, eu acho. E foi logo no começo. Exato. Foi um momento onde a gente decidiu que para criar credibilidade, o começo é muito relevante. Exato. E o juro 14,5%, recessão. Só que a inflação fora da meta. E a inflação começa a cair, só que a expectativa de inflação, que é o que mede a nossa credibilidade, estava muito longe ainda do que a gente queria. Então a gente segurou um pouco mais. Esse segurar um pouco mais, que é fácil de falar, caramba, foi difícil. Porque é o seguinte, primeiro, os que já não gostavam da ideia de juro tão alto, obviamente, desde o começo não vai. Agora, eu consegui uma unanimidade nesses meses. Exato. Todo mundo conta. Todo mundo achava que a gente já tinha exagerado. Até os mais conservadores, eu lembro até um grande amigo nosso, que
não está mais conosco, o Afonso Pastore, Uhum. que ninguém poderia dizer que é alguém não Exato, conservador. exato. Reclamou comigo publicamente que a gente estava exagerando. Depois, anos depois, ele deu a razão, porque é uma pessoa tão ética, tão honesta, que ele foi público. Exato. Mas todo mundo dizendo assim, como é que entrevistas eram assim? Como é que você se sente com todo mundo dizendo que está fazendo uma coisa errada? Bom, final da história, demoramos, mas no final a gente usou uma palavra dizendo quebramos a espinha. Exato, exato. Foi fundamental. E isso foi muito importante porque aconteceu uma coisa única. Eu acho que você ter visto muitos presidentes do Banco Central. Acho que eu sou o único presidente do Banco Central que saiu com a reputação de conservador sem nunca ter subido os juros e só baixado o tempo todo. Exatamente. Isso é uma coisa assim, não sei como é que aconteceu. Eu só baixei o tempo todo, a inflação caiu e eu saio com a reputação de conservador. Mas foi chave ter essa resistência e ter estômago para aguentar esse período ali, né? Esse foi muito importante. E eu acho que os diretores me ajudaram, que estiveram comigo. Acho que o corpo teve com a gente, conseguiu estar unido nesse momento. Agora, teve reuniões tensas. Imagina. Você quer comentar alguma? Tem alguma que você acha que vale a pena ser tensa foi assim, olha, a gente dizendo, poxa, será que não é para reduzir agora? Mas com muita conversa, chegamos no consenso. E foi importante. Ótimo, ótimo. Eu vou colocar essa revolução também que vocês fizeram na comunicação dentro da lógica da política monetária, porque era justamente com essa intenção. Agora, tirando a política monetária, na estabilidade, em sistemas de pagamentos, o que você gostaria de... O que você lembra como algo que você se orgulha muito do teu período aqui que você fez? Olha, eu acho que a gente veio com a agenda BC+. Exato. E eu acho que isso é algo que tem impressão que mudou um pouco a forma do Banco Central agir. Com certeza. Não mudou o fato do Banco Central ter projetos. Uhum. Não mudou o fato do Banco Central ter agendas. Uhum. Só que as agendas não estavam organizadas. Uhum. Quando eu cheguei, a gente olhou e falou assim, bom, o que a gente está fazendo aqui? Uhum. E cada área, cada departamento tinha seus projetos. Uhum. A DIPOM, a DINOR, tinha o projeto de pagamento instantâneo, já existia, já vinha de fora. Teve a discussão já tinha discussão de Open Finance nessa época, já tinha discussão de autonomia do Banco Central. Exato. E principalmente a discussão do juro alto, spread bancário. E tudo isso eram coisas que a gente achava que é uma agenda. Mas não é uma agenda que, você sabe muito bem, agora vocês já estavam... A gente tem uma agenda das emergências. Isso. Todo dia você amanhece e tem alguma emergência. Isso. Tem algum fogo para apagar. Alguns fogos para apagar são importantes. Outros fogos para apagar são menos importantes. Agora, a agenda é uma agenda de coisas importantes que não são urgentes. Então, todo o nosso segredo é conseguir diminuir as emergências que não são importantes e passar para importantes que não são emergenciais. A agenda nos dá essa comunicação e essa organização de dizer, olha, isso aqui é o que a gente está fazendo. E dá uma metas e transparência para aquilo lá que a gente quer fazer e que não vai conseguir fazer a cada então, muita coisa. Então surgiu, a gente botou aí no web, a cada mês a gente ia lá e ficava contando onde que foi. E o grande, eu diria, o orgulho é porque continuou. Virou depois a Agenda BC, hashtag. Acho que na época até falei assim, para que vai mudar mais para hashtag? Pelo amor de Deus. Aí depois eu entendi, cada diretoria tem que ter seu negócio, e mudou mais para hashtag. Está ótimo. Só que depois o mais importante é que a agenda andou. Isso. Andou depois. Isso que é o maior orgulho. E essa lógica do andou, tem uma frase que é sua, que o Roberto que me ensinou, e é legal que ela tenha passado nessa ordem, que é essa coisa da corrida de passagem de bastão, né? É muito legal. A gente vai vendo como essa agenda do Banco Central e as evoluções do Banco Central passam por essa ideia de continuidade e que é tão importante para demonstrar a fortaleza institucional do Banco Central e as entregas. Os servidores são muito importantes nesse sentido, né? Os servidores aqui
fornecem essa estabilidade institucional e essa excelência. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho disso, falar do seu convívio com os servidores, da sua experiência e da sua impressão dos servidores aqui do BC. Essa corrida de bastão é uma forma interessante de contar que essa instituição tem a institucionalidade de se manter ao longo do tempo. Países como emergentes precisam de continuidade, precisam de projetos que não terminam em mandatos curtos. Então, agora que você está com o bastão, trabalha, estamos com você, passa o bastão para o próximo, é ótimo. O funcionalismo é o que permite a gente passar o bastão. Porque eu passar o bastão para você vai passar, a gente vai ver um bastão mesmo se não tiver o corpo técnico. Exato. É o corpo técnico. Quando me pergunta quem criou a autonomia, ela foi aprovada no ano tal. A gente trabalhou na autonomia. Antes de mim, outros trabalharam. Teve várias coisas. Exato. Quem criou a autonomia? O funcionalismo. É isso aí. Quem criou o PIX? Minha opinião, o Banco Central. É isso. É o funcionalismo. É isso. Não é fulano, ciclano, Exatamente foi o funcionalismo. Quem criou o Open Finance? O Banco Central. É isso. Eu acho que é a instituição. Ótimo. Eu acho que a gente tem que passar para a instituição de fato isso. Ótimo. Isso é importante para dar valor à instituição, aos funcionários, porque eles que precisam dessa valorização. Perfeito, perfeito. Obrigado. Eu tenho feito uma pergunta que é a pergunta sobre o que faz o Banco Central da sua época para agora, se a resposta mudaria muito. Mas como é muito recente a sua passagem aqui, eu vou ampliar essa pergunta. Tá bom. Se você acha que ao longo desses 60 anos mudou muito, e dado toda a experiência que você já tinha, já de conhecimento, mas agora estando no Banco Interamericano de Desenvolvimento e tendo relações com vários outros países, pensar não só em relação ao passado, mas em relação a outros países. O que você acha que o Banco Central do Brasil tem de diferente, como vantagem ou coisa que precisa aprimorar? E nesses 60 anos a evolução do que é o escopo e o mandato do Banco Central, o que ele faz? Olha, quando você olha os 60 anos e quando você olha comparativamente, você consegue refletir de fora. Nós devemos ter muito orgulho do Banco Central. O Banco Central ele tem uma autonomia no sentido, bom sentido, no sentido de tomar decisões que são boas para o país. Eu acho que é muito mais autônomo que países que têm uma lei já há muito mais tempo. Porque a autonomia, de facto, já tem alguns anos. E foi evoluindo e não foi igual no começo. A autonomia foi mudando. Isso. Eu acho que essa autonomia para fazer o que tem que ser feito, no sentido de bom para o país, eu acho que tem mudado. O respeito que o sistema financeiro, que a sociedade tem do Banco Central, é algo que se conquistou ao longo dos anos e que também tem uma reputação que eu não vejo em todos os países que a gente está. Claro que tem bancos centrais que também tem essa reputação, não é o único. Mas eu diria que se distingue. Então, eu acho que o Banco Central está muito bem parado na comparação da América Latina e o Caribe, que é a área onde o BID trabalha. Atua. E eu acho que essa evolução foi aumentando ao longo dos 60 anos. Não foi algo conquistado de um dia para o outro. Foi muito... Cada um teve... Alguém inventou o Copom. Não foi nem eu, nem você, Exato. nem o Roberto. Né? Exato. Foi na época do Chico Lopes. Isso. Alguém inventou escrever minutas. Alguém inventou o regime de metas de inflação. Armínio, veio o Sérgio Erlang. De novo, somos diretores, mas de fato quem acabou fazendo isso é o funcionalismo. Todas essas evoluções foram mudando o Banco Central. Então acho que tem muito que se orgulhar ao longo do tempo, mas também comparado com os outros países. Maravilha. Tem algo que você sente falta da época que você estava aqui? E tem algo que você pensa, ainda bem que eu não tenho mais o que fazer quando eu estava aqui? Bom, olha, eu tenho é uma coisa curiosa. Eu penso pouco no passado. Eu penso muito no presente. Eu estou tão dentro do que eu estou fazendo hoje no meu cargo, no BID. Imagino. Porque tem tanta coisa para fazer, tem tantos países, tem tanto projeto. Hoje eu não tenho mais agenda BC+, mas eu tenho uma agenda chamada Impacto Mais. Que legal.
que é o impacto que a gente quer fazer em todos os projetos da América Latina toda. Uhum. Eu vejo uma instituição como o BID que eu quero mudar, que eu quero ter uma agenda para o futuro, Legal. que eu quero olhar e mudar e ter institucionalidade. Então eu não vejo... recentemente eu tive com um ex-presidente, não do Banco Central, mas do BID, que é o Henrique Iglesias. Ele passou 15 anos como presidente hoje ele tem 94 anos. Aí você vê ele fala, ele tem uma energia. Ele falou uma coisa fantástica. Há pouco tempo, eu tive uma reunião anual e estava lá. E ele disse, olha, para você se manter vivo, você tem que ter muito mais projetos do que memórias. Maravilhoso. Muito mais projetos. A cada momento, para se manter vivo, você tem que ter mais projetos do que memórias. Então, eu tenho mais projetos do que memórias. Sensacional a resposta. Muito bom. E eu tenho uma pergunta que eu faço, que eu finjo que é uma pergunta para quem está assistindo, mas na verdade é uma tomada de consultoria que eu estou tomando com os ex-presidentes, que é, com o benefício da experiência, que conselho você daria para você assumindo naquele momento ali a presidência do Banco Central, ou para quem assumiu recentemente a presidência do Banco Central? Tem uma coisa que acho que eu tentaria dizer a mim mesmo, que tem crises todo dia, tem apagar a fogueira todo dia. 99% dessas coisas vai passar. E vai acontecer, e vai passar, e nós vamos resolver. Então, calma. Não fica tão estressado, as coisas vão acontecer, faz o seu trabalho, que a coisa... Tenta levar as coisas, porque todo dia parece que é aquilo lá, mas amanhã vai ter um outro. Então, vamos tentar olhar uma perspectiva de horizonte, que as coisas funcionam. Ótimo. O que eu devia ter te perguntado que eu não perguntei? É um pouco... Acho que você perguntou. As perguntas são ótimas. Talvez perguntar, acho que você já perguntou como é que compara o meu trabalho hoje com o trabalho... Isso é legal. do Banco Central. Até porque, assim, precisa fazer esse registro. Você tem sido um grande parceiro do Banco Central no BID, temos várias agendas, você comentou sobre agendas comuns, por problemas que você conhece bem do Brasil, mas também por uma alta afinidade do ponto de vista de visão do que deve ser o futuro, olhando para os projetos. Então, a sua presença lá no BID tem sido muito importante para o Banco Central, e a parceria que você tem construído com a gente, só temos a agradecer. Eu me sinto em casa, que a gente puder trabalhar junto é muito bom. O Banco Central, quando você olha, diferente do que a gente está olhando no BID, a gama de assuntos é maior. Imagina. É saneamento, habitação, clima, mitigação, desastre natural, pequenas e médias empresas, pobreza, vulnerabilidade, programas sociais. Você vai vendo uma quantidade de coisas. O que tem as suas vantagens e desvantagens. Quando eu olho o Banco Central, eu vejo que o Banco Central tem várias coisas, mas no final estamos falando de estabilidade monetária e financeira. Monetária é inflação, e você quer fazer estabilidade, e a financeira trabalhar o sistema financeiro para ele funcionar direito. Isso é legal, porque te dá um foco. E você sai dizendo, eu fiz isso. No BID a coisa é tão mais ampla, que a capacidade da gente ter que reduzir. Olha, o que eu vou fazer? 1, 2, 3. O tempo todo pensar 1, 2, 3. 1, 2, 3. É isso que eu tenho que fazer. Porque senão, se eu fizer tanta coisa... É claro que vale para o Banco Central também. Dentro do Banco Central, você pode ter milhões de coisas para fazer, mas conseguir fazer 3 é importante. Então, essa é um pouco a diferença. Eu me sentia muito bem no Banco Central, muito claro o que tem que fazer. Qual era a bola que você tinha que estar do olho? Agora você tem vários países com problemas diferentes. Exato. O que enriquece a pessoa. Eu hoje falo de coisas que não falaria antes. Lógico, imagino. Você falar de toda a parte de infraestrutura. Exato. É o pessoal que me aguenta no pitch perguntando sobre coisas que eu não... Porque política monetária, eu trabalhei a vida toda. Exatamente. Eu escrevi a vida toda. Isso, pesquisador. Até quando me perguntam lá sobre o que você acha da política monetária, eu falo assim, deixa eu falar das outras coisas aqui. Presidente, te agradecer mais uma vez. Eu que te agradeço. Dizer que eu sou grato a você como cidadão por tudo que você fez pelo país ao longo de toda a sua carreira.
Sou grato agora como quem está recebendo esse bastão do trabalho todo que você produziu aqui no Banco Central. Eu sou beneficiário desse trabalho. E sou grato agora nessa parceria, podendo estar presidente do Banco Central enquanto você está presidente do BID, e a gente está podendo trabalhar junto na agenda. Então... Ótimo que a gente está trabalhando junto e parabéns pelo começo. É sempre, o começo são, como com o tempo, Exato. São difíceis, mas parabéns, acho que a coisa está indo bem, você está levando o bastão bem firme. Muito obrigado, presidente. Obrigado mais uma vez.